Existem pessoas nesse mundo que chega a ser difícil de crer que elas realmente existam. Mas acredite, seja por questões genéticas ou de saúde, os gigantes são reais. E eu posso provar. Leonid Stadny foi um médico veterinário ucraniano que chegou a ser considerado o homem mais alto do mundo vivo pelo Guinness Book, medindo 2,57 m e pesando nada mais nada menos que 200 kg. Ao contrário dos outros gigantes da vida real que veremos hoje, Leonid não tinha nenhuma condição genética ou de saúde que o faria crescer de forma exagerada. Pelo menos não tinha até os 14 anos de idade, quando foi submetido a uma cirurgia no cérebro. Não se sabe ao certo se o problema foi ou não causado pela operação, mas após o procedimento, Stadny desenvolveu um tumor que fez com que seu corpo produzisse o hormônio do crescimento de forma descontrolada, resultando em um estado clínico de gigantismo. Mesmo com muitos exames e procedimentos, os médicos foram incapazes de frear o processo de crescimento dele, que apenas 30 anos após a cirurgia e sem nenhuma explicação aparente, voltou ao seu estado de saúde normal, tendo o tumor desaparecido misteriosamente. Leonid faleceu há pouco tempo, em 24 de agosto de 2014, aos 44 anos, devido a uma hemorragia cerebral, tendo passado toda a sua vida na Ucrânia. Robert Wadlow, mais conhecido como o Gigante de Illinois, foi um norte-americano considerado o homem mais alto da história, chegando a medir 2,72 m e pesando por volta de 223 kg. Robert nasceu em 22 de fevereiro de 1918 em Anton, Illinois, e sempre foi reverenciado na sua cidade natal, tanto que hoje existe uma estátua em sua honra no centro da cidade. Seu tamanho começou a ser um problema para sua saúde desde cedo e causava uma série de distúrbios. Para andar, ele precisava do auxílio constante de muletas, e por causa da má circulação do sangue, tinha pouquíssima sensibilidade nas extremidades do corpo. Seu crescimento anormal era devido a uma hipertrofia que causava uma produção muito elevada do hormônio do crescimento, e sua morte aconteceu em função de uma infecção nos pés. Robert chegou a se tornar uma celebridade nacional ao fazer uma turnê com o circo The Ring Brothers em 1938, o que o apresentou para o país inteiro. Além de ser considerado o homem mais alto da história, ele também é detentor de 2 outros recordes, de maiores mãos e pés de todos os tempos. Para a gente ter uma noção, convertendo para o sistema brasileiro, Robert calçaria sapatos tamanho 75. Robert faleceu em 1940 com apenas 22 anos, e segundo laudos médicos da época, o seu corpo não dava nenhum sinal que pararia de crescer. Imagina só até onde ele poderia ter chegado se tivesse vivido um pouco mais. E Aldef foi a mulher mais alta do mundo, chegando a medir 2,31 m e pesando 180 kg. E esse não foi o único problema que ela tinha. E o pior de tudo, esses problemas poderiam ter sido resolvidos ainda na sua adolescência. Yao era filha de agricultores chineses muito pobres, e com apenas 15 anos, ela já tinha alcançado 2,10 m. Na época, ali por volta de 1987, os boatos sobre uma mulher gigante começaram a se espalhar depois que ela adoeceu e foi parar em um médico na cidade. E é aí que a sua história fica ainda pior, pois os médicos conseguiram diagnosticar corretamente a sua doença e poderiam tê-la curado, removendo o tumor que causava seu gigantismo. Mas como a família não tinha o valor para pagar a cirurgia, os médicos se recusaram a operar a garota, que ainda viu sua situação se agravar ainda mais quando empresas e clubes esportivos tentaram treiná-la para que ela fosse um superastro nos esportes. Mas como era de se esperar, sua condição causava uma enorme fraqueza no corpo e tornava impossível praticar qualquer esporte. Foi somente em 2002 que um hospital chinês decidiu ajudá-la a remover o tumor, fazendo com que a mulher parasse de crescer. Mas como os estragos causados por todos esses anos foram irreversíveis, Yao necessitava de constante ajuda médica e cuidados especiais. Antes da cirurgia, um programa de televisão britânico chegou a fazer um documentário sobre a vida de Yao, buscando arrecadar fundos para ajudar com o tratamento pós-cirúrgico. E graças ao programa, 2 importantes médicos da área concordaram em ajudar durante o procedimento e acompanhar o tratamento da mulher. O programa também teria conseguido suprimentos e remédios para os primeiros 6 meses de tratamento. Yao chegou a aparecer depois disso em um programa no canal TLC,
onde recebeu na sua casa a visita do homem mais alto da China, Robert Bobrovsky. Eita, nome difícil de falar. É um jogador de basquete romeno que hoje, aos 20 anos de idade, possui 2,34 m de altura e pesa 102 kg. Com apenas 8 anos de idade, Robert já era mais alto do que o homem mais alto da história quando tinha a mesma idade dele, o que fez com que ele fosse objeto de estudo médico por boa parte da sua vida. Desde o princípio, especialistas acreditavam que ele teria alguma síndrome de crescimento excessivo ou doença hormonal. Mas após muitos e muitos exames e testes, foi concluído que seu tamanho é fruto apenas da sua genética, que vem de uma família famosa por ter uma estatura média bem alta. O sonho de Robert sempre foi ser um jogador de basquete profissional, o que eu diria que é uma profissão perfeita para ele. E por causa disso, aos 16 anos ele se mudou para os Estados Unidos, onde hoje joga basquete pela Liga Universitária. Uma curiosidade sobre o Bob é que não só de esporte é feito homem, o cara também é um poliglota nato, falando romeno, italiano, inglês, húngaro e sérvio. E fechando nossa lista de hoje, temos Hong-min Choi, mais conhecido como Colosso Coreano, que não chega a ser tão alto quanto os outros dessa lista, mas ainda assim é um baita de um gigante, medindo 2,18 m e pesando 160 kg. E para quem acha que o cara é só tamanho, é bom pensar duas vezes, pois ele também é lutador de kickboxing na categoria super pesado, tendo participado de várias disputas de MMA. Mas também não podemos nos deixar levar pela cara de mal, porque não só de supapo vive o Choi. Ele já tentou a carreira de cantor, fazendo uma parceria com uma modelo coreana, fazendo uma remontagem da Bela e a Fera, e já lançou um single de rap.